A partir de agora, sobe o giro do motor. Start your engine! Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando o terceiro e último bloco da edição 535 para falar sobre as considerações que nós recebemos dos nossos ouvintes. Mas antes eu gostaria de falar que no primeiro bloco, para quem ainda não ouviu, tem a corrida clássica GP da Malásia de 1999, onde nós relembramos como foi aquela corrida, a primeira prova no circuito de Sepang. No segundo bloco, vocês vão encontrar o quadro da MotoGP e a etapa de Aragon. Agora restam apenas 4 etapas para o fim do campeonato e nós comentamos tudo isso no segundo bloco. E agora é hora da gente falar, então, como eu disse, as considerações um pouquinho, né? A gente recebeu aqui uma pergunta de Fórmula 1 2017, que a gente vai ler também. Mas, meus caros amigos de mesa, não é os mesmos amigos que estavam na MotoGP, nem os mesmos amigos que estavam na corrida clássica, porque a gente já anunciou que esse bloco, esse terceiro bloco, derradeiro bloco, está sendo gravado num dia diferente. Uma intenção nossa de trazer, né, mais comentários, mais considerações do pessoal que ouviu o Thiago Santa Rosa. E ninguém escreveu pra gente dessa vez. Ninguém. 0 pessoas. Absolutamente ninguém. Então acho que não sei se está dando certo muito essa estratégia. A gente recebeu muitos elogios. Nossa, que legal vocês terem separado e tudo. Mas ninguém, 0 pessoas escreveu pra gente sobre a última edição. Nós temos que ponderar, Thiago Raposo. Às vezes pode ser a questão não pondero não. Se você presença de Fórmula 1, não sei. Não passa a mão na cabeça. Será que o nosso público comenta apenas Fórmula 1? Eu fico com essa dúvida na cabeça pra tentar passar um pouquinho a mão, sim, porque não dá, né? Não dá, pessoal. Nós estamos pedindo a participação de vocês, não à toa. Nós nos baseamos desde o nosso roteiro a tudo que fazemos no programa por vocês, os apoiadores, os não apoiadores. Então, enfim, galera, vamos participar aí, que é importante. Todas essas ideias são para tentar melhorar o programa. E se vocês tiverem ainda alguma coisa a falar deste programa, desta edição a 535, pode mandar. Mas aproveita e manda já comentando se gostaram realmente de fato da ideia ou não, ou se a gente que está viajando aqui pode voltar para o modelo anterior. Ficamos à vontade, melhor dizendo, para fazer aquilo que vocês querem. E o primeiro e-mail que eu vou ler, nem é uma consideração, mas eu vou ler com muita alegria. Ricardo Bannerman escreveu pra gente dizendo: não tenho nada a dizer sobre as corridas do final de semana. Não tenho nenhuma pergunta honesta ou aquelas apenas para gerar buzz. Não tenho muito a dizer além de desejar os parabéns ao Velocidade.org por ser um canal feito por quem realmente se esforça para manter o bom jornalismo no ar. Ricardo Bannerman mandou esse e-mail porque nesta semana o Velocidade.org completou 11 anos de vida. A gente sabe, né, eu e Bárbara Franzin, que ele anda bem parado, quase não tá sem atualizações. A gente tá pensando aí, né? A gente quer reestruturar, quer voltar rapidamente, não como era antes, porque eu acho que mudou muito o perfil de quem procura notícias e tudo na internet, já não cabe muito aquele formato anterior, mas a gente está muito pensando com carinho de como vir. Quem sabe, né, o pessoal aqui desse podcast também resolve colaborar um pouco, né, o espaço está lá sempre aberto para... não sei se o pessoal do Boletim do Paddock vai liberar o Diogo Gomes para fazer algumas participações, mas a gente dá uma cantada aí para ver no que dá. Muito obrigado. Boletim do Paddock ou fim do grid? Ai, Diogo, ele não sabe de onde você tá, Diogo. Explica pra ele, Diogo. Tem muitos trabalhos. Não, porque ele tem, né? Ele tem participações em podcasts, em sites. É impressionante. Um multi-homem. Que homão que é esse Diogo. Vamos começar a chamar ele de Diogo Hilbert. Marcelo Cesarino mandou pra gente também. Pela primeira vez, o Raposo concordou comigo e disse que o Hamilton será o campeão, mas ponderou, pois disse que o Hamilton ia ser campeão em 16 e eu errei.
Raposo já arrumou o bode expiatório se o Hamilton perder? Ou já não tem tanta certeza? Não, eu tenho certeza sim, Cesarino. Eu só falei que você é um pé frio danado, né? Mas agora quando eu estou dizendo, acabou. Acabou. E no Interlagos ainda. Se você quiser comprar o ingresso melhor no setor G com a gente, a galera vai se encontrar no setor G. Aliás, vale até a pena a gente dar esse recado, né? Se você é um ouvinte novo aí, não está acostumado e tal, e vai em Interlagos, tem vontade de Interlagos, mas sabe, não quer ficar lá sozinho, sei lá, seja qual é o motivo. Nós nos encontramos no setor G, né? Maioritariamente. Não é nessa palavra não. O maior número de pessoas. Majoritariamente. Isso, muito obrigado, Thiago. Você tá demais agora, já funcionando. Mas o maior número de parte dos integrantes deste podcast, tirando o Diogo Gomes, que é unha de fome, não põe a mão no bolso pra nada e não vem, e a Bárbara Franzin, que não quer participar, mas Thiago Santa Rosa, Thiago Raposo e Fábio Campos estão lá no setor G, junto com uma galera, junto, por exemplo, com o Ricardo Banniman, que a gente leu a mensagem agora, o Wellington Leal, e uma série de pessoas, né, que a gente não vai citar aqui pra gente não correr o risco de esquecer alguém. Mas se você também quer fazer parte deste grupo, compre o seu seu ingresso pro setor G e venha fazer parte também dessa galera. Se quiser ir no setor A, o pessoal do F1 Brasil, podcast F1 Brasil, podcast aí dos camaradas nossos, o pessoal amigo, eles ficam no setor A, então você não vai ficar sozinho, seja lá qual setor você escolhe, mas o setor G é bem melhor, 1000 vezes melhor do que o setor A. Não tenha dúvidas. Muito melhor do que o setor A. Mas muito melhor. Muito. Desculpa aí, Fernando Campos, Rubens, Neto, né? Pessoal que até participa aí de competições de automobilismo virtual comigo aí, que faz o podcast, mas vocês sabem que o setor G é setor G, né, galera? Mas aproveitando essa pergunta do Cesarino, já que a gente tem um tempinho para debater um pouquinho, vocês estão sendo burocráticos demais ao também não cravar o título do Hamilton? Ou eu que estou sendo louco demais? Acho que você está sendo louco. Isso é fato. Não, é o seguinte, Raposo. Eu tô com a opinião do Campos, que ele falou a respeito sobre o campeonato. É claro, é evidente que as chances aumentam e muito para o Hamilton. Mas não é ainda uma diferença muito grande. Primeiro que isso tem que ser sempre lembrado, ainda a gente está vindo de um regulamento novo, de algumas tendências novas, e a Ferrari conseguiu se adaptar para algumas pistas de uma maneira melhor até que a Mercedes. E ela anda bem em algumas pistas, ela consegue andar tão bem quanto a Mercedes. Singapura foi um ponto fora da curva por conta do que ocorreu, do acidente que ocorreu lá na largada. Mas a gente não sabe todas as pistas até o final do ano como que vai ser. Então é bem complicado cravar o Hamilton nesse momento. Ainda mais que é uma briga, uma disputa entre equipes. Se fosse uma disputa entre, vamos dizer, companheiros de equipe e tudo mais, aí você tem um parâmetro mais igualitário. Fica o piloto sendo a grande diferença. Mas no caso equipes e da forma como está se propondo, eu acho que é bem arriscado cravar. Não digo que é impossível de acontecer, pelo contrário, é realmente o mais lógico, mas é complicado de cravar. Principalmente porque, como você falou, a Ferrari ela consegue dominar em algumas pistas e em outras igualar o desempenho da Mercedes. Então o Hamilton está na frente por esse problema, né? Ou melhor, a grande vantagem do Hamilton é por conta desse problema que aconteceu na Malásia. Até antes disso, ele vinha atrás, quando assumiu a liderança do campeonato, assumiu por 3, 4 pontos apenas. Para as próximas corridas, você tem uma ou outra corrida favorecendo, entre aspas, favorecendo a Mercedes, mas 3, 4 últimas são todas ou neutras ou mais puxado ali para o lado da Ferrari. Isso considerando que nenhuma das duas equipes vai ter nenhuma grande atualização nos carros que mude características e coisas do tipo, né? Mas aquelas características básicas, como o entre-eixo mais largo da Mercedes e tudo mais, que faz eles terem uma facilidade maior em pistas de alta, ou que faz eles sofrer em pistas mais fechadas, como o Garoring, por exemplo, e a própria Singapura. Quando você pega esse tipo de característica e começa a distribuir nas pistas, assim, de uma maneira bem por cima mesmo, bem superficial,
Eu acho que a Ferrari ainda tá viva, a Ferrari ainda dá pra ir buscar. O Vettel tem capacidade para isso, sem dúvidas. E a gente não pode esquecer do fator confiabilidade, né? Porque dos dois carros, das duas equipes, melhor dizendo, o único que deu problema foi o da Mercedes. Com o Bottas, mas que chamou mais atenção lá na Espanha ainda, mas alguns outros problemas menores durante o ano em treinos livres. E o carro da Ferrari, pelo contrário, problemas do carro da Ferrari, problemas mecânicos, são quase inexistentes. O que a gente viu foi agora em Singapura, todo aquele lance na largada. Então, eu deixo o campeonato bem aberto ainda, não só aberto, não, deixo ele bem aberto ainda. Ok, veremos. Respeito aí. Você verá, Raposo, você verá. Veremos. Eduardo Gonçalves, por favor, expliquem qual o risco de usar o DRS na chuva. Aliás, sugiro que façam um comparativo entre DRS, Push to Pass, Boost e etc. Pessoalmente, eu defendo o DRS e abomino os pushes. Ninguém quer responder, Eduardo. Ninguém gostou dessa pergunta. Mentira, Eduardo. O DRS na chuva é com relação à parte traseira, né? Porque quando você tira ali aquele arrasto, acaba que a traseira fica mais solta. Claro que quando você fala em pistas como Monza, por exemplo, ou até... não, eu me contradizer, eu ia falar México, mas México, pelo contrário, eles usam muito downforce, né? Eles têm muita velocidade de reta porque o ar é rarefeito e tudo mais. Mas o downforce dos carros, pelo menos a projeção dos carros é alta. Mas Monza, por exemplo, que nós sabemos que a asa é quase flat. E nesse tipo de caso, acho que a diferença nem é tão grande assim com relação ao DRS. Mas em outras pistas mais travadas, essa questão de a traseira do carro ficar mais solta é o que pula, o que salta aos olhos, né? E deixa, em tese, deixa a coisa ali mais insegura. Então, acho que é por esse ponto. E o outro ponto dele foi sobre a diferença entre o push, é isso? Diferença entre o DRS com push, com boost, com esses sistemas que existem nas categorias. Os termos que são utilizados e tudo mais. Eu acho que aí, o Eduardo, que é um ponto importante que a gente tem que mencionar, é que cada categoria tem um modelo diferente, tá? Não, isso que ele perguntou, ele quer comparação entre os modelos. Não foi termos, ele quer saber... A ideia é a mesma, né? A ideia é a mesma, eles só usam de maneira diferente, no caso. A ideia é assim, nós não conseguimos fazer ultrapassagens sem apoio externo, né? E aí tem que utilizar esse tipo de situação. Mas comparar esses sistemas é que é complexo. Porque assim, como é que você compara por exemplo, um carro de estoque que tem um botão que libera mais, vamos dizer, a entrada de combustível do motor em relação a um que faz com que a asa tenha uma movimentação para poder ter menos arrasto. Ou, por exemplo, no caso da Indy também, que é a alteração no fluxo do turbo do motor, né? Não sei nem se eu posso dizer fluxo, mas alteração no turbo do motor, que gera mais potência também. Então, assim, é difícil você falar, porque acabam sendo modelos que geram, de uma forma ou de outra, mais velocidade aos carros, mas que são completamente diferentes na essência. Mas acho que ele não está perguntando da tecnologia, ele quer saber o que a gente acha mais justo, o que a gente acha menos injusto, o que influi mais, o que não influi tanto. Mas aí eu acho que, assim, por mim, eu acho que, sinceramente, não vai valer a pena ir para essa discussão. E aí por quê? Eu explico o meu ponto de vista da seguinte forma. A gente está falando, em todos os casos, de elementos artificiais que tentam ser utilizados, ou que em alguns casos funcionam, para poder dar uma nova dimensão às corridas, proporcionando oportunidades de ultrapassagem que hoje não existe, ou seja, fatores que antigamente eram fatores para poder fazer a ultrapassagem, como questão de pilotagem, gasto de pneu e outros, consumo de combustível, não são tão críticos a ponto de fazer que um piloto perca a sua posição ou não. E aí se cria esse artifício. Então, eu não consigo comparar isso, não consigo comparar algo que é tão fora de um contexto, se bem que hoje ele já parece ser dentro do contexto, toda categoria tem que ter esse item,
entre aspas, toda a categoria, porque sabemos que não são todas que utilizam, mas muitas delas vêm utilizando para poder criar uma emoção que elas não proporcionam naturalmente. Isso é realmente complicado de falar. É a gente tentar dimensionar a exceção da regra. Isso, para mim, não rola. Cara, eu acho mais simples na realidade. Pelo menos eu vejo de uma maneira mais simples. O conceito básico todo mundo já sabe, não dá pra fazer ultrapassagem, ou é difícil fazer ultrapassagem, então coloca-se artifícios. Aí, claro, cada categoria usa isso de uma maneira diferente. E eu acho que o ponto tá na maneira de usar isso. O DRS, por exemplo, eu não gosto dele naturalmente, porque eu acho que ele dá a oportunidade da ultrapassagem, mas ele não dá a oportunidade de alguém se defender, do piloto que na frente se defender, por exemplo. Por exemplo, eu acho que o DRS funcionaria muito melhor para uma aproximação, e aí quando o cara chegasse a uma distância X ou a uma posição X, talvez ele não pudesse usar, enfim, são maneiras diferentes, ideias diferentes. Eu não gosto do DRS por isso, por não dar um direito de defesa, vamos colocar dessa maneira, pro piloto que está na frente. É a mesma maneira pelo que eu não gosto da maneira como o push é usado na Stock Car. Porque a diferença de potência é tão grande que o piloto da frente ele só consegue parar se ele atravessar o carro de lado assim na pista e deixar o outro cara bater. É a única maneira de se defender. Ele não tem opção de defender. Na IndyCar, por exemplo, também é um push. Eu tô falando push porque todos eles são push, no final das contas. Só muda, né? Alguns mudam a tecnologia, como o KERS da Fórmula 1 e tudo mais. Mas todos eles têm o mesmo princípio, né? Que é eu apertar um botãozinho ali, vai entrar um Q a mais vindo de bateria, ou vindo de motor, ou de tubo, o que seja, e vai dar um RPM, sei lá, velocidade a mais para você, pro piloto ir pra frente ali. Mas eu gosto da maneira como ele é usado na IndyCar, porque você tem aquele que é mais pra entrar na briga, mas ao mesmo tempo você não tá matando o piloto que tá se defendendo. Porque ao mesmo tempo que você tá atacando o cara, o piloto que tá se defendendo, ele pode usar também, pra segurar a posição dele. Você não pode usar, por exemplo, em largada, você tem momentos específicos que você pode usar, todos os pilotos têm a mesma quantidade de segundos que eles podem usar durante uma corrida. Às vezes você tem um cara, sei lá, em quinto, que chega na corrida faltando, vamos dizer que ele tem 2 minutos disponíveis de push, ele chega o final da corrida faltando, sei lá, 5 segundos de uso, porque ele usou quase tudo, e o cara que liderou a corrida de ponta a ponta não usou quase nada, ou não usou nada. Enfim, dá pra você ajustar, entendeu? Você não obriga o cara a usar aquilo. Na Stock Car, se você não usa o push, você não é nada. Na DTM, se você não usa o DRS, você não faz ultrapassagem. Na Fórmula 1, se você não usa DRS, mais 1 milhão de baterias que recupera não sei de onde, você também não consegue ultrapassagem, não consegue avançar. Eu acho que tem que ser um Q a mais, entendeu? Não um Q do tipo, ou eu tenho isso, ou eu não consigo viver. Que é como tem hoje na Fórmula 1, Stock Car e barará. Então, no fundo, a ideia é a mesma. A maneira como as categorias colocam ela para funcionar é que varia. E aí depende se é DRS, se é, enfim, 1 milhão de coisas diferentes. Aí é muito da interpretação de cada categoria. O DRS para algumas categorias funciona, para outras não. Por exemplo, para a Fórmula 1, cria ultrapassagens horríveis, eu concordo. Mas você não pode negar que cria ultrapassagens. Um número enorme. Aí se as ultrapassagens são boas ou não, aí cada um vale analisar aí, ver o que gosta ou o que não gosta. Mas, por exemplo, na DTM não gera ultrapassagem. O número é maior, sei lá, de 1 passou para, sei lá, 2 ou 3, 2,5. Mas não é igual na Fórmula 1 que de 1 passou para 12, entendeu? Então é muito de cada categoria. Eu acho que é algo que tá tão enrustido que não vai sair dos próximos anos aí. Um futuro a médio prazo, pelo menos, eu não vejo esses artifícios aí saindo das categorias, não. Isso porque era uma questão que o Diogo falou que era simples, hein? O comentário dele foi bem completo, então. O fato é simples, foi um comentário completo, não complexo. Você percebeu, né, Eduardo, a vontade de censurar a sua pergunta do Thiago Santa Rosa, mas o Diogo falou muito e eu vou querer falar também, Eduardo. Aqui é um espaço democrático. Escreva sempre, Eduardo. Ele vai sair do Moro, Eduardo. Escreva. Ele vai cravar. Eu só queria argumentar em cima dessa sua frase, né? Pessoalmente, eu defendo o DRS e abomino os pushes, né? Eu vou exatamente ao contrário. Eu não gosto de nenhum deles, pra falar a verdade, Eduardo. Mas se eu tivesse que... Não, olha, você não pode ser radical como o Fábio Campos, que quer viver um mundo ideal que não existe. Você tem que viver o mundo real. E no mundo real, as coisas que não são legais existem. Então você vai ter que escolher entre o DRS e os pushes. Eu fico com os pushes. Porque o DRS não permite o cara da frente se defender, simplesmente.
O push, se os caras sincronizarem de usar a mesma volta, ainda permite, né? Tem aqueles pushes que demoram um tempo e tal, e às vezes o cara da frente não pode usar, mas aí é paciência. Mas assim, se eu tivesse que pessoalmente defender um e abominar os outros, o DRS estava fora da minha lista, com certeza. Escreva mais, Eduardo, aqui a gente não vai deixar ninguém censurar suas perguntas, pode ficar tranquilo. O Rafael Rosa mandou: finalmente vimos uma cravada do Raposo. Nossa, que absurdo. Fique claro que Rafael Rosa não é meu parente. Depois de eu ter me equivocado redondamente com Verstappen no ano passado, volto a escrever porque estou totalmente de acordo com o Raposo. Isso aí, Rafael. Acho que o Mundial acabou. Hamilton campeão 2017. Isso aí, Rafael. Estou a ouvir o programa 534 pela segunda vez. E eu vou falar pela segunda vez. Isso aí, Rafael. Hamilton ganhou os 3 GPs que no ano passado o Rosberg havia ganhado. Bélgica, Itália e Singapura. Aí ele mandou um gráfico pra gente, se vocês quiserem dar uma olhada, né? O pessoal aqui da banca tá no nosso roteiro, e ele coloca, né? Ele veio fazendo uma comparação de pontos entre o Hamilton e o Rosberg ano passado, e como tá o Hamilton esse ano, mostrando essa evolução do Hamilton e tudo mais. E é muito interessante, né? Você trazer isso, porque a gente se lembrar da reta final do ano passado, as vitórias do Hamilton e tudo mais, Estados Unidos, México, Brasil, Abu Dhabi. Então, eu tô de acordo com você, Rafael. Eu acho que vai. A gente acabou até discutindo esse assunto, né, no e-mail do Cesarino agora há pouco. Não sei se os queridos aqui vão acrescentar mais alguma coisa em cima desse assunto, mas legal você ter mandado aí os seus números, essa estatística que você fez aqui, onde tem uma linha, né, a linha do Rosberg em 2016, a linha do Hamilton em 2016, mostrando a comparação de diferença de ponto entre eles, e o Hamilton em 2017, mostrando. Então, bem legal esse seu trabalho aí. Espero que você tenha gostado aí de ter ouvido as 2 vezes, que você continue escrevendo pra gente. E a gente tem aqui um e-mail sobre Fórmula 1 2017, do Marcelo Cesarino. Deixa aí eu comentar. Claro que eu deixo tua. Eu não censuro você, Diogo. Obrigado. O gráfico dele realmente é muito interessante, mas como toda estatística, gráfico e tudo mais, tem que ser muito bem interpretada, né? Por exemplo, esse crescimento do Hamilton ele vem depois da Malásia. A gente tem que analisar e lembrar que a partir da Malásia, depois da Malásia, quando o Hamilton tem aquela quebra de motor, o Rosberg, ele não precisa mais vencer todas as corridas para chegar no final do ano campeão. Ele só tem que controlar dano em cima do Hamilton. E o Hamilton encaixa uma série de vitórias, é verdade. Mas se você for não só olhar o ano passado, se você for olhar o histórico da dupla, você vai ver que nessa parte de final de ano, a diferença entre eles não é tão grande. Pelo contrário, um ano antes disso, quando o Hamilton foi campeão, em 2015, o Rosberg que dominou essa parte final do campeonato. Então, isso varia muito, entendeu? Eu acho que a condição tem que ser muito analisada, tem que ser bem analisada. E no momento em que o Rosberg tinha vantagem, precisava só mitigar o dano, e o Hamilton precisava ir para cima, ele foi para cima, ele se colocou em riscos acima do que normalmente se colocaria, e tem que ser uma série de corridas. Agora, eu não acho que isso sirva como padrão para esse ano, não. E outra coisa, a briga dele era com outro carro Mercedes, ou seja, era com outro carro igual o dele. Esse ano, se o carro era forte na Malásia, os dois eram fortes na Malásia. Se o carro era fraco no Brasil, os dois eram fracos no Brasil. Esse ano você tem um concorrente que vem de outra equipe. Então, a Mercedes geralmente é forte na Malásia, maravilha. Mas e se a Mercedes sofre no Brasil? E se a Ferrari está forte no Brasil? Não é mais o mesmo carro, são carros diferentes. Então tem variações a mais aí que você não tinha no ano passado, entendeu? O Hamilton hoje, ele tá na posição inversa, ele tá na posição de segurar o dano, enquanto o Vettel tem que ir lá buscar. De novo, é muito legal esse estudo. Eu andei fazendo as coisas assim recentemente também, mas eu acho que a coisa ainda tá bem aberta. Eu insisto que o campeonato ainda tá bem aberto. Eu espero que a gente chegue até Abu Dhabi lá brigando. Eu acredito nisso. Uma pena que você não vai vir pro Brasil, você perder essa decisão. Eu já vi Alonso ganhando 2 títulos aqui no Brasil, vou ver mais uma decisão aqui nos meus olhos. Mas a pergunta de 2017 que o Marcelo Cesarino fez, Thiago Santa Rosa, foi a seguinte. Sim, vamos lá. Para todos da bancada. Infelizmente, Cesarino, Bárbara Franzin e Fábio Campos não tem mais o mesmo compromisso que nós que estamos aqui com vocês. Então só nós teremos que responder. Neste momento, neste mesmo ponto do campeonato, qual briga é melhor?
Vettel e Hamilton em 2017 ou Rosberg e Hamilton em 2016. Embora o Vettel seja bem melhor que o Rosberg, tirando o Barcelona, excluindo a criancice de Baku, nada de confronto de pista entre Vettel e Hamilton neste ano, e isso é pior para o campeonato, ou só piora o campeonato. Novamente o Cesarino engoliu aqui algumas palavras. Qual disputa é melhor? Thiago Santa Rosa. Eu só não gosto quando ele faz essa menção no final. Eu digo que eu só não gosto porque é a minha opinião. Não estou censurando você, Marcelo Cesarino, de dar a sua opinião. Mesmo que algumas pessoas desse programa tentam insinuar esse tipo de situação, tá? Só para deixar bem claro isso. Não, mas agora respondendo a pergunta, que é uma pergunta boa, interessante. Eu não vou nem bater no ponto da questão da briga na pista, porque eu acho que essa questão é mais relacionada à Fórmula 1 como um todo, não é só eles, né? É como se estruturou a Fórmula 1 esse ano, que parecia até no início que, mesmo com a dificuldade aerodinâmica e tudo, íamos desenvolver uma temporada com boas disputas, e não foi isso. Eu vou mais pela questão de animosidade, de rusgas, de tudo acumulado. Acho que Hamilton e Rosberg chamou mais a atenção, porque mesmo com o momento que você menciona de Baku, a coisa entre Hamilton e Vettel sempre se manteve num nível, vamos dizer, aceitável entre eles. Já com Hamilton e Rosberg, não. E isso foi visto e revisto várias vezes na pista. Em momentos diferentes e tudo mais. Que de certa maneira acaba esbarrando na questão do campeonato em si, como a Fórmula 1 está nesse momento, né? Como os carros estão configurados e as disputas. Mas Hamilton e Rosberg eram dois caras que viviam juntos, porém vidas completamente separadas, né? Que não tinham mais o relacionamento que tinham antes. A questão da amizade que eles tinha completamente acabado. Do Hamilton e Vettel nunca se teve amizade, eles tinham um respeito que de certa maneira quebrou ali em Baku. Então Hamilton e Rosberg é uma disputa com tudo que circunda, tá mais interessante. Não, eu discordo. Eu acho que Vettel, o fator C da outra equipe, eu acho que vale muito nesse caso. Eu concordo com vocês que eles não tiveram briga na pista ainda, né? Isso pesa, porque o Rosberg e o Hamilton tiveram briga na pista, toque, inclusive. Muitas. Desafiaram os comandos internos da equipe. Isso é muito legal de ver. Então, ainda tá faltando essa briga entre Hamilton e Vettel. Eu concordo. E sinto falta dessa briga dos dois em si na pista, sabe? Trocando posição. Mas o fato de ser outra equipe, de novo, com variáveis de carro, e naquela questão de, poxa, eu vou pra cima. Sabe? Eu não. Peraí, mas talvez eu segure porque tem essa determinação da equipe, mas não pode tocar, mas o Vettel, ainda mais na posição que ele tá agora no campeonato, ele vai pra ou matar ou matar. A opção morrer pra ele nem existe mais. Então, esse aqui a mais, eu acho que deixa o campeonato mais animado. Talvez até aqui nem esteja tão mais animado, mas acho que mais pra frente, nessas últimas provas agora, o negócio tende a aquecer mais do que era com eles dois. De novo, principalmente por questão de equipamento. Porque por mais que a briga dos dois fosse muito bonita, era o mesmo carro. Então acontece o que a gente viu no final de 2016, citado aí pelo último ouvinte, em que nas últimas 4 corridas o Hamilton vence as últimas 4 corridas. E o Rosberg ele é segundo em todas essas 4 corridas que o Hamilton vence. Antes disso ele encaixa uma série de vitórias. Na Malásia acontece tudo, né? O Ricardo vence, o Hamilton abandona, o Rosberg tem problemas, termina em terceiro na corrida. E aí depois disso o Hamilton encaixa uma série de 4 vitórias. E o Rosberg ele não precisa vencer. Ele só é segundo, e ele garante o título assim. Entendeu? Chegou um ponto lá em Abu Dhabi no final do ano que ele nem precisava passar o Verstappen naquela altura, acho que vocês lembram desse lance, para ser campeão, mas ele arriscou e foi para cima, mas ele nem precisava. Então ele se colocou na posição que ele não precisava correr mais riscos. Ele sabia que, eu tenho um carro tão à frente
Porque eu deixo ele vencer e eu sou segundo e eu sou campeão mesmo assim. E os dois, nessa posição que eles têm de carros diferentes atualmente, né, em 2017, eu acho que isso dá um que é mais. Pode ser só feeling meu, pode ser que enfim, não tenha fato nenhum por trás disso. Mas eu acho que por serem equipes diferentes, aí você começa a colocar jejum da Ferrari e tudo mais, eu acho que me anima, pessoalmente, me anima um pouco mais. Eu vou um pouco nessa onda, assim, da crítica de não ter tido a briga, né, real deles do Vettel e do Hamilton ainda. A gente não viu isso, né, muito pouco. Quando a gente ia ver, né, teve aquela questão lá em Baku, deles se tocarem e tudo mais, na questão do safety car. Então, a gente viu, né, o Hamilton e o Rosberg, quem não lembra do Bahrein, né, que é a memorável prova do Bahrein, mas tivemos aí outras oportunidades também de os ver. A Áustria, o ano passado, também foi sensacional, apesar de ter sido só no finalzinho, né, mas foi algo interessante. Então, tá faltando, né? Obviamente tem essa questão do Vettel ser mais piloto do que o Rosberg, a gente sabe disso. Tem a questão da equipe diferente, mas ainda tá faltando um pouco. E me dá um certo temor de repente a gente acabar o ano e não ver isso. Ou seja, uma briga teórica que nunca existiu não pode ser melhor do que uma briga real que existiu e a gente... Então, por enquanto, eu fico ainda com a briga que eu vi acontecer, que é a briga entre Hamilton e Rosberg, e me agrada mais porque ela aconteceu. A outra eu não vi acontecer, então não existiu. Eu tô vendo a Malásia, o Hamilton tendo algum problema. Não é praga não, tá, gente? O Hamilton tendo algum problema, o Vettel vencendo, descontando 25 pontos de uma só vez. Aí eu quero ver sua cara aqui semana que vem. Mas aí gente, é o campeonato questão... tá decidido. Não, Tá. mas é questão de disputa de campeonato, né? Eu acho que pra pergunta em si... Não, sim. É mais em cima do Raposo. Isso eu concordo. Sim. É mais em cima da segurança do Raposo. Não, tá acabado. Aí na próxima corrida o Vettel desconta 25 pontos. Nossa senhora. Eu quero ver se ele continua dizendo que tá acabado. Tanto o Vettel quanto o Dovizioso podem descontar que tá acabado os dois campeonatos. Você sabe que esse é aquele momento que eu vou passar a torcer fielmente pra Vettel e Dovizioso serem campeões. Você sabe disso. E aí vai ser festa na Itália, né? Convenhamos, se acontecer. Só vou dizer meus pêsames pra você no final do ano, então. Thiago Santa Rosa, agora é hora de eu te chamar nesse programa, né? É hora que você pega o comando do microfone, toma conta com os quadros do final de semana, sempre começando com a decepção. Por quê? Pra gente começar da pior maneira possível e aí a curva começar a ficar ascendente, a gente só subir e terminar em alto. Então é contigo. Decepção da semana. Muito obrigado, Thiago Raposo. Então vamos passar aqui para os quadros do final de semana que você mencionou. A decepção do final de semana dessa vez foi uma decepção que tomou conta de grupos de discussão, seja no Facebook, no WhatsApp, Twitter, muitas reclamações. Só que parece que é algo velho, é algo recorrente aqui no Brasil, tem acontecido com certa frequência e parece que vai virar tendência novamente. A não transmissão da etapa da NASCAR, principalmente da Monster Energy NASCAR Cup Series do último final de semana. Fox Sports preteriu de passar ao vivo e, o que é pior, não tinha nenhuma reprise agendada depois, nos dias seguintes, ou seja, ficou sem... Parece que passou na terça, pelo que eu ouvi falar. Mas é muito tempo depois, né? Terça-feira, já se passou todo o buzz, né? Como usaram hoje essa palavra, a respeito do que aconteceu na corrida. Os eventos pós-corrida já foram todos comentados e tudo mais. Enfim, uma pena, né? Que isso tem sido rotina toda vez que chega na fase final do campeonato por conta dos calendários que se apertam de transmissões aí do Fox Sports, que é o responsável por passar a competição. Então ele ganhou de lavada em cima de Andrea Dovizioso, Austin Dillon e a equipe Audi e o seu jogo de equipe no DTM. Bom, passando aqui agora para o próximo quadro, como diga-se Thiago Raposo, sempre melhorando o nível. Ultrapassagem da semana. E para melhorar o nível ainda mais, a ultrapassagem escolhida deste último final de semana foi a de Marc Marquez em cima de Jorge Lorenzo na MotoGP
que garantiu a vitória do piloto espanhol. Aliás, ambos espanhóis, né, numa disputa ali na pista de Aragão, que também fica na Espanha, tudo em casa. A outra ultrapassagem, curiosamente, foi uma que muitos ouvintes aqui do programa não viram e alguns acabaram vendo de forma alternativa, já que não passou na TV, que foi a ultrapassagem de Kyle Busch no acidente que aconteceu em New Hampshire, né? Um fato que chamou a atenção de todos. Ele conseguiu fazer ultrapassagem em vários carros durante o acidente, ganhou o segmento e abriu o caminho para uma história bem bonita no final de semana. Também tivemos votado Ranger Van der Zandt em cima de Jim Cameron no INSA, em Laguna Seca. Disseram até que lembrou Zanardi versus Brian Herta. Eu digo que lembrou um pouquinho ali, né? Pelo local e tudo mais. E Matthias Ekstrom em cima de Mark Whitman no DTM. Todas tiveram votos, mas Marc Marquez, como piloto espanhol, foi mais rápido e venceu essa disputa. Vamos agora para mais um quadro. Imagem da semana. Agora passando para a imagem do final de semana e como imagem a maioria votou em Valentino Rossi de muleta indo para a corrida em Aragon. E aí eu pensei, quando escolhi essa opção, na imagem do Valentino chegando ao autódromo, né? Eu acabei não colocando dessa maneira, mas creio que todo mundo imaginou essa imagem como sendo a escolhida, porque um piloto que, depois de 3 semanas que sofreu uma fratura, disseram que foi exposta até na tibia e perônio, e todos achavam que ele ia ficar um tempo fora, já Yamaha anunciando substituto. Ele chega para correr de muleta e ainda consegue o desempenho que conseguiu. Se fosse só participar já seria um grande feito, mas conseguiu o desempenho que ele conseguiu, a imagem se tornou uma ótima representação daquilo que é Valentino Rossi, daquilo que é tudo isso que aconteceu em Aragão. Depois tivemos o acidente em New Hampshire, que envolveu 5 carros que disputam os playoffs e deixou tudo aberto para a decisão das últimas vagas na próxima etapa da Monster Energy NASCAR Cup Series em Dover. O zigue-zague de Juan Mir durante a prova da Moto3, que causou até a punição do piloto, mas que chamou a atenção de muitos ali. E o choro de Ranger Van der Zandt no pódio após a vitória, que foi explicado. Van der Zandt guia pela equipe Visit Florida, que tem base na região que foi atingida pelo Irma. Então todos ali estavam até preocupados se conseguiriam participar da prova, que era no outro lado do país. Conseguiram e tiveram esse feito aí, conseguindo uma vitória. Depois dessas boas, bonitas imagens com histórias, todas elas por trás, vamos passar para o último quadro, que é o destaque do final de semana. Destaque da semana. E dentre muitos destaques de pilotos, o mais votado por um voto, um único voto, foi Kyle Busch. Depois de escapar do acidente, de superar os seus rivais, principalmente Martin Truex Jr., Kyle Larson, ele foi escolhido o principal piloto do final de semana, já que na disputa direta ali, ele teve com companhia 3 pilotos da MotoGP, Marc Marquez, Jorge Lorenzo e Valentino Rossi, por motivos diferentes, e ele conseguiu vencer. Além disso, também destaquei a equipe DTM, a equipe Audi, no DTM, que mesmo com algumas coisas aí que tem chamado a atenção, que nós vamos discutir quando o Cafeteria falar do final do DTM, a equipe Audi deu um banho nesse final de semana e está
estava aí nas opções em mais uma etapa do campeonato, por sinal, o campeonato que está indo realmente pro seu final. Então agora eu vou voltar para o nosso âncora, Thiago Raposo, para passar o calendário do final de semana. Calendário esse, né, Raposo, que você vai passar, que já vai começar próximo de quem estiver ouvindo esse bloco, né? Calendário do fim de semana. Exatamente, Thiago Santa Rosa. O calendário do final de semana, que de repente, como podcast fica lá disponível na internet, pode ser que alguém ouça o calendário depois das provas já terem acontecido. Mas enfim, vamos fazer aqui o nosso trabalho de informação para aqueles que ouvirem em dia, assim que o programa é publicado, que começa na sexta-feira com a NASCAR Cayenne Pro Series. No sábado a gente tem o Brasileiro de Turismo, Eurofórmula, Fórmula Renault Argentina, GT Open, GT4 Europa, Mundial de Superbike, NASCAR Cayenne Pro Series. Eu não identifiquei qual que é o East ou a West, que é na sexta, ou qual que é no sábado, mas enfim, as duas correm. Sexta e West sábado. NASCAR Truck Series também no sábado, NASCAR Xfinity Series também no sábado, Radical, a categoria que o Diogo mais gosta, Radical European Master e Super TC 2000. No domingo a gente tem a Blancpain Endurance BTCC. BTCC já é final, Diogo? Estamos nos aproximando da final. Aproximando, mas eu acho que não é o final ainda. Agora a Blancpain é a final, sim. A do Endurance, né, da categoria. Fórmula 1 na Malásia, 4 horas da manhã. FIA World Rallycross, Monster Energy NASCAR Cup Series, Mundial de Super Sport, MXGP, NHRA, Stock Car correndo na Argentina, junto com a Super TC 2000, Superbike inglesa, Turismo Carreteira e Turismo Carreteira Pista. É este o calendário do final de semana que vem. Thiago Santa Rosa, muito obrigado. Diogo Gomes, muito obrigado por estarem aqui neste derradeiro bloco da edição 500. A você, ouvinte, que está aqui nos ouvindo, um belo puxão de orelha por não ter ouvido os 2 primeiros blocos a tempo de participar. Ou pior, se ouviu e não participou. 2 puxões de orelha para você. E que semana que vem você faça diferente. E semana que vem, como vocês sabem, estaremos aqui de volta discutindo tudo o que aconteceu de melhor no esporte motor no Brasil e no mundo. Então até lá. Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.